Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada por você fazer parte do nosso canal, pela visualização. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, que você é muito bem-vindo. Acione o sininho para receber as notificações. E se você achar o conteúdo interessante, deixa o like para nos ajudar. Para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Bom, gente, hoje nós vamos falar, concluir o assunto livro de Melquisedeque. Hoje nós vamos falar sobre o que está no livro, o conteúdo do livro, Ontem nós demos uma introdução e hoje nós vamos encerrar. Quem foi que escreveu o livro de Melquisedeque? Como eu falei no vídeo passado, a história ela foi sendo passada boca a boca, ela foi sendo divulgada, para os seus descendentes, como os nossos avós faziam, que iam contando, para nós sobre os nossos avós, bisavós, tataravós. Então a gente foi aprendendo a história da família e da mesma forma era desse jeito. Quando veio a escrita, então os descendentes de Adão, os seus filhos, netos, tataranetos, os que vieram depois deles, eles então foram ali registrando as informações. Por quê? Porque se vivia muito. Adão viveu 930, Noé viveu quase 700 anos, Matusalém viveu 969 anos, foi o homem que mais viveu, quase 1000 anos, Então você vê que tinha uma longevidade. Bom, vamos entrar então no assunto. O que é que eu percebi no conteúdo? Tem muita coisa que tem no livro de Gênesis, então não compensa ficar repetindo as mesmas coisas. Mas tem algumas curiosidades, algumas peculiaridades, que a gente vai aí meditar sobre isso. O que eu vi é que parece Adão contando a história. Interessante. Parece que é ele que vai narrando a história de tudo o que aconteceu. Então ele vai salientando que Deus já existia, que Deus estava no seu trono, que era todo poderoso, a sua glória já existia, a sua majestade já existia, o Espírito de Deus já existia, E ele vem dizer que Deus criou, então veio aquele desejo no coração de Deus de fazer uma obra. E ele criou os astros, os grandes luminares, todo o universo. Ele foi formando. Como na palavra diz, o apóstolo Paulo diz que ele foi até o terceiro céu. No livro de Enoque, dá uma olhadinha aí no livro de Enoque, no livro dos apócrifos, nos vídeos anteriores que estou falando também sobre isso. Enoque falou que existem 10 céus. Então, quer dizer, Deus criou tudo isso que existe. Depois ele fez aí um querubim especial. Ele fez a Lúcifer, para que pudesse dominar sobre toda aquela glória que ele estava criando. E aí ele criou então os anjos, os serafins, os querubins, conforme a hierarquia. Anjos a seus serviços. E para todos ele deu, olha que interessante, o livre-arbítrio. Mas que eles pudessem estar ali reverenciando o seu Criador, reconhecendo aquilo que ele tinha feito, agradecendo a ele por tudo que ele tinha feito, que eles fossem obedientes de própria vontade. Olha que interessante. Depois então ele criou o paraíso, as mansões celestiais, o muro de jaspe, o mar de vidro, tudo aquilo que existe no céu, toda a glória. Mas Lúcifer, num dado momento, que ele não vem dizer quando, passou um período, e Lúcifer, por ele ter muito poder, foi colocado poder para ele dominar sobre tudo, cresceu-se, se inchou, falou, opa, eu sou o cara, eu tenho domínio sobre todos os anjos. E ele começou a ficar interessado em algumas coisas, porque Deus tem os seus segredos. Na palavra tem um versículo que diz que ele tem os seus segredos, que ele vai revelar para os seus naquele grande dia. Então Lúcifer percebeu que tinha um local, um abismo que era treva, e ele queria saber o que era. E Deus falou, não, isso aí não pertence a ti. O que é para você cuidar é da glória aqui.
Não se preocupa com aquilo lá. Mas ele falou, não, eu vou saber, eu vou descobrir por mim mesmo. E aí ele ficou ali investigando e, sabe, E entrou o orgulho no seu coração e ele falou assim, não, eu vou sentar na cadeira dele, porque eu é que tenho que dominar. Eu tenho o poder, né? Eu posso fazer melhor que ele. E aí, então, Deus percebeu que havia esse sentimento de rebelião. E ele começou a se rebelar-se e ali o acompanhou a terça parte dos anjos. Essa palavra que está no livro de Melquisedeque diz que Deus se entristeceu muito e chorou. Logicamente que Deus não chora como nós, mas tentando passar para nós o sentimento de dor que Deus ficou ali. Mas Deus falou, não, eu vou continuar a criação. E aí, então, Deus resolveu não destruí-lo. Missionária, por que Deus não destruiu prontamente? Porque ele iria passar de Deus criador, de Deus de amor, para um Deus tirano. Nós temos que entender isso. E Deus sempre dá oportunidade. Então ele foi dando oportunidade para ver se aquela leva de anjos e Lúcifer se arrependia. Mas isso não ocorreu, até que ele foi expulso de lá. Mas enquanto isso não acontecia, Deus continuou a criação. E aí ele levou os anjos que estavam com ele, ao lado dele, em obediência, levou até aquele abismo de trevas. E aí ele falou, vou criar aqui um povo que vai me servir. E aí ele deu a ordem, haja luz, e terminou as trevas. E aí ele criou a terra, ele criou todos os seres viventes, a erva do campo, ele separou a água do mar da parte seca, ele deu os luminares para poder iluminar a terra de dia e de noite. E depois então ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. E para esse homem, ele deu honra, ele deu autoridade, falou, domina sobre tudo que está aqui. Ele pegou o Éden, que era o paraíso que ele tinha criado, né? Um jardim que ele tinha criado, colocou na terra, num determinado lugar, e falou para o homem, você vai dominar sobre tudo, deu o nome para os animais, toca aí, né? A vida, e todo dia eu venho conversar contigo. Deus se apresentava pessoalmente, como eu estou falando aqui, você me vendo, eu não estou te vendo, mas você está me vendo, né? Deus se apresentava pessoalmente. E uma coisa interessante é que quando Deus criou a terra, os anjos olharam e falaram, Pai, o Criador, criou o planeta azul. Olha o que tem nesse livro, gente. Um livro que foi encontrado os pergaminhos há não sei quantos mil anos pelos essênios, né? Lá na caverna de Qumran. Aí está escrito isso, planeta azul. Eu fiquei encasquetada com isso e fui pesquisar. Falei, gente, eu já ouvi essa frase. Fui pesquisar, a primeira vez que ela foi falada foi pelo soviético, astronauta soviético Yuri Gagarin, que quando ele foi até a atmosfera, quando ele subiu, né, para os ares, saiu da Terra, que ele olhou para baixo, ele viu a Terra e ele disse, a Terra é azul, que coisa linda. Ele se converteu através da visão que ele teve e ele passou a servir a Deus. Você sabia disso? É uma curiosidade para nós. Então veja que ninguém sabia que a terra era azul, mas ali no livro de Melquisedeque já estava registrado que a terra era azul. Olha como que a coisa funciona. Se você procurar, tudo que você procurar na palavra de Deus você acha. Tudo que você investigar você encontra resposta. Deus não nos deixa sem resposta. Então o homem recebeu essa glória, recebeu tudo, e Deus viu que ele estava sozinho, fez uma companheira para ele, para alegrar a sua vida. E para perturbar também, né? Gente, Deus deu essa esposa, e olha interessante, Deus deu uma ordem, não fiquem afastados um do outro. Fiquem juntos, por quê? Porque Deus deu todas as ordenanças, quando um fosse fazer alguma coisa errada, o outro falava, olha, lembra que o pai falou para não fazer? Então era para eles estarem juntos. Só que num dado momento, eles se afastaram. E Satanás, que já tinha tido o seu nome mudado de Lúcifer para Satã, ele observou, ele falou, deu poder pro cara, olha lá.
vou aproveitar isso a meu favor. Ele queria o poder. Ele estava enciumado por aquela glória, por Deus ter feito o homem à imagem dele. E Lúcifer, com toda a sua beleza, não era a imagem de Deus. Então ele foi e ficou espreitando. E num dado momento, quando ele percebeu que Adão cuidava da lavoura, dos frutos, das ervas, e Eva estava num outro lado ali perto dos cordeirinhos, brincando com os animais, ele teve uma grande ideia. Opa, vou usar o animal mais bonito. Aqui vamos ver aqui em Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, é assim que disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim? No livro de Melquisedeque diz que ela é o animal mais inteligente, o animal mais belo, de uma cor exuberante. Então, quando ela se aproximou, que ela falou, a Eva perguntou, mas você fala? Olha o que tem no livro. Você fala, e aí o Satanás falando pela boca do animal disse, eu falo, porque eu comi daquela fruta lá, que ele falou para não comer. Come que você vai ficar inteligente igual eu. Olha aqui, eu não morri. A Eva pensou, titubeou, foi lá e comeu. E quando Adão viu de longe, correu, mas ela já tinha comido. E ele, observando que ela não morreu, ele também se alimentou do fruto. Aí o desenrolar é como está em Gênesis. Deus se aproximou, procurou e os lançou para fora do Éden. Tirou o Éden como que se diz, do domínio do homem, né? Afastou o Éden da terra novamente. E aí ele diz aqui em Gênesis 3, no versículo 23, e o Senhor, pois, lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado, e lançou eles para fora, e colocou o querubim para guardar a porta do Éden. Então eles foram lançados de lá, perdeu a glória, perdeu a coroa que ele tinha ganhado e passou a ser carnal, ser mortal. Não é que ia morrer na hora, é que ia ser passível à morte. Eva tem então 2 filhos. Primeiro, Caim, que era um filho orgulhoso, era um filho que não se conformava. Por que o sol tem que se pôr? Não, eu quero que fique dia o dia todo. À noite de dia, eu não quero escuridão, eu quero dia. E ele idolatrava o sol. E ele não se conformava. O primeiro sacrifício feito, Deus ordenou que Adão construísse um altar de pedra e fez uma promessa. Olha, eu vou trazer um da semente da mulher que vai acabar com essa divisão entre eu e vocês, entre eu e o homem. Oferece o cordeirinho. E Caim não concordava com isso. Com o passar dos anos, do tempo, eles tiveram 2 filhas e Caim quis casar com essa filha mais velha. Quis também ter uma companheira. E no sábado, quando eles foram oferecer o holocausto do cordeiro, Deus aceitou. Falou, então, um casa com a mais nova, Abel com a mais nova e Caim com a mais velha. Só que Caim não quis oferecer um cordeiro. Cada um tinha que oferecer um cordeiro. Ele ofereceu frutos e flores. E quando eles ofereciam, Deus descia com o fogo e queimava o holocausto. E no altar de Caim isso não aconteceu. Então ele se irou. Ele projetou a morte do irmão, que aí é como fala em Gênesis. Ele fez uma presepada, convidou ele, me arruma um cordeiro que amanhã eu vou oferecer o cordeiro então. E aí ele aproveitou essa oportunidade e matou o seu irmão. Nisso ele saiu fora, foi exilado, fugitivo, como diz a palavra. E quando ele temeu que quando ele fosse encontrado ele poderia ser morto, olha o sinal que esse livro diz que ele recebeu. Deus passou com a mão sobre ele e tirou o pelo do seu corpo, tirou a sua barba. Naquela época eles não tinham como se barbear. Então, provavelmente, talvez, será que ele ficou calvo, sem barba? Ficou diferente dos demais homens que nasciam. Será que é essa a marca? Deixa aí o teu comentário. E aí ele passou, então, a adorar o sol e colocou o primeiro dia como dia da sua oferta. Fez um altar onde ele oferecia frutos e flores. E assim encerra-se o livro, né? Dizendo que ele passou a adorar o Deus Sol e aí
toda a sua descendência veio já com um costume diferente. Olha só como pode ter se iniciado toda a coisa errada que aí está. Deixa a tua tese, essa não é a minha tese, é o que está no livro de Melquisedeque, que você também possa ouvir o audiolivro, se você desejar, tem aí no YouTube. Investiga mais, aprende mais, aprende mais com Deus e sirva a Ele e seja abençoado. Essa semana ainda nós teremos uma palavra da parte do coração de Deus para nós, que irá alcançar a tua vida, a tua casa. Deus te abençoe e fica para você um forte abraço da missionária Deise. Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe.